Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu recebi esse livro da editora José Olímpio. Esse livro foi publicado originalmente em 1960. A Harper Lee é uma escritora norte-americana e ele estava um tempo sumido das nossas estantes aqui no Brasil. Ele tinha uma edição, mas estava esgotada já. E, bom, um dos motivos pelos quais eles lançaram esse livro especificamente agora é porque está saindo o próximo, né? O nome é Go Set a Watchman. Ele não é bem uma sequência, pelo que eu entendi, mas ele tem a ver com a história, eu não tenho muita certeza ainda. Enfim, ela tá lançando então esse segundo livro depois de muito tempo desse aqui, né? Esse livro, inclusive, ganhou o Pulitzer na época que ele foi lançado e foi super, assim, sucesso de vendas nos Estados Unidos. Até onde eu saiba, ele é muito lido até hoje. Bom, acho que boa parte da importância desse livro é porque ele trata de um tema bastante importante para a sociedade norte-americana. Um dos grandes temas desse livro é o preconceito racial. A narrativa se passa numa cidade pequena do sul dos Estados Unidos, em que a sociedade ainda é bastante dividida entre brancos e negros. E tem toda essa questão familiar das grandes famílias brancas que têm os seus terrenos e suas fazendas e que são, digamos, os portadores da tradição e da boa moral e tudo mais, em um contraste com os negros que são pobres, que precisam trabalhar e que têm suas casas simples e tudo mais. Bom, quem narra a história pra gente é a Scout, que é uma criança, uma menina. A história dura alguns anos, mas ela tem ali na faixa de 10, até um pouquinho mais. E ela começa a narrar pra gente, primeiro, os verões da família dela, assim, como que era passar as férias. Então ela tem um irmão, que é o Jim, que é um pouco mais velho que ela, e eles têm um amigo, que é o Dill, que é sobrinho de uma das vizinhas, que costuma vir passar as férias ali na região, então eles sempre ficam brincando juntos. E um dos grandes mistérios da vida deles é um vizinho que é recluso, assim. Tem mais gente morando na casa, de vez em quando eles até veem outras pessoas, mas esse vizinho específico é recluso, que é o Bull, é um apelido, né? E ele sempre tem curiosidade de conhecer essa pessoa, saber o que ele é, tem uma questão de medo com ele também. Tem ali, ela conta pra gente quais são, sei lá, as lendas, os mitos do que teria acontecido com ele, se é verdade, o que não é verdade, enfim, tem toda essa... Será que a gente acredita em tudo isso, ou só parcialmente, ou o que é? E ela vai narrando isso, como eles tentam descobrir quem é essa pessoa. E vai narrando também as outras brincadeiras, vai falando um pouco sobre essa vida que existe nessa região, que é uma vida um pouco pacata. O pai dela é o Atticus, ele é um advogado. E a sensação que eu tive, ao menos, é que ele é uma pessoa um pouco mais instruída. Ele é uma pessoa que lê, ela faz essa oposição que ele lê, as outras pessoas estão fazendo coisas enquanto ele está lendo. Então tem essa sensação que ele é mais instruído que a média das pessoas daquela população, mesmo as boas famílias e tudo mais. E o grande desenrolar da história tem a ver com um dos casos do Atticus, quando ele vai defender um negro que foi acusado de estupro de uma branca. É interessante a maneira com que esse assunto vai entrando pra gente, porque o livro é narrado em primeira pessoa pela Scout. Eu acho que essa é uma das grandes graças do livro. Óbvio que a história é muito forte, mas o jeito que a autora constrói isso a partir do ponto de vista dessa menina de 10 anos é muito interessante. Porque ela tá vendo as coisas do ponto de vista infantil, de um ponto de vista que não sabe muita coisa. Então, de repente, coleguinhas na escola começam a acusar ela não sabe muito bem porquê, tenta falar com o pai. E ele fala, provavelmente vai acontecer mais, porque tem esse caso, não sei o que, não sei o que. E daí, aos poucos, ela vai entendendo o que é esse caso. Aí dizem pra ela que ele tá sendo julgado por estupro e ela não sabe o que é estupro, por exemplo. É bem interessante como a história vai se desenrolando aos poucos, porque essa criança vai sabendo da história aos poucos. E ela narra pra gente o que ela viu sem fazer muitos julgamentos, porque ela não tá entendendo sempre o que ela tá vendo. E
E a gente, que já é um pouco mais velho, que vai entendendo algumas coisas, pensa, caramba. Eu não sei o quanto mais eu falo do enredo, eu acho que daí é interessante. A gente tem o julgamento completo, a gente sabe o que acontece no final. E além do que acontece no julgamento em si, a gente tem um pouco depois das consequências, né, do que acontece, que também são muito interessantes, né. Mas eu acho que eu vou acabar a parte sobre a história por aqui para vocês poderem ler essa parte sem spoilers, mas também tem muito a ver com o fato do pai dela ser essa pessoa mais esclarecida e pensar que tem essa diferença entre brancos e negros nessa região, então a defesa de um negro do jeito que é feita é um símbolo bastante forte, algo que choca algumas pessoas, inclusive. E tudo isso é narrado pra gente por essa menina que não tem tantos preconceitos, que é uma menina mais livre. Até uma por ser jovem, ser inocente, outra por ser filha de alguém que já é um pouco mais esclarecido. Ela não perceber o que está acontecendo em relação ao preconceito e ao racismo e tudo mais. Bom, esse aqui é um livro muito bonito, gente. Eu tinha lido, deixa eu ver aqui mais ou menos aonde eu tinha parado. Eu tinha lido isso aqui, então eu tava lendo essa parte e eu já não consegui mais parar. Eu li tudo assim de um dia só, porque eu queria muito saber o que estava acontecendo. A escrita é muito gostosa. É um livro bastante marcante, bastante triste, mas eu gosto muito da maneira com que a autora constrói todo esse clima pra gente. Em nenhum momento ela diz explicitamente as pessoas são preconceituosas. É a menina que vai chegando na conclusão disso tudo, juntando os pedaços do que tá acontecendo. É muito, muito legal. Então ela vai narrar principalmente os verões e as férias dela. Geralmente as partes entre verões são um pouquinho mais reduzidas, apesar de terem cenas e coisas que acontecem em outras épocas do ano também. Mas ela vai narrando essa vida dela de menina novinha e tudo mais, com esse grande pano de fundo. Sobre o título em inglês é To Kill a Mockingbird, que seria algo como matar ou um roxinol. E é um título legal porque tem uma imagem que o pai dela fala. O irmão dela começa a treinar tiro e o pai dela não gosta muito da ideia, mas tá, tudo bem, treina aí, só por favor não mate um roxinol porque isso é pecado. E ele fala isso porque os roxinóis são bonitos e eles só cantam pra alegrar as pessoas e tudo mais, e não se matam o roxinol. Não é algo certo, assim, quer dizer. E isso tem uma espécie de paralelo com a história. Apesar de que eu acho que O Sol é para Todos não é um título ruim também. Ele não tem muita relação com o título inglês, mas é um título que funciona, que também é uma parte do livro. Tem muito a ver com a história também. Então eu queria falar também sobre essa edição que algumas pessoas me perguntaram quando eu mostrei fotos. Eu acho a capa muito bonita. Ela é meio neon, eu não sei se a câmera consegue captar tão bem as cores, mas ela é bastante bonita e ela é em soft touch. O livro em si, a parte de texto, só tem o texto do livro, não tem nada de introdução, nada de comentário, nada de coisas assim. Enfim, é um miolo simples, gente, não tem assim nada demais, mas a capa eu realmente acho legal. Bom, pessoal, acho que esse daqui vai ser aquele tipo de livro que eu vou dar de presente pra um monte de gente, porque é um livro muito interessante. Eu acho que boa parte dos leitores vai acabar gostando dele, óbvio que alguns mais e alguns menos, mas é um livro que eu indico quase sem restrições, assim. Eu acho que adultos vão ler de um jeito diferente que pessoas mais jovens, porque eu acho que adultos adolescentes e adultos vão se tocar de algumas coisas antes do que a própria Scout se toca, então você até fica um pouco aflito por ela estar sendo exposta a tudo isso e não entender o que está acontecendo, né? Talvez leitores mais jovens vão se chocar enquanto ela for se chocando com as coisas também. Eu acho que são leituras diferentes, mas é certamente um livro que eu recomendo. Foi uma grande leitura, possivelmente uma das melhores leituras do ano também.
Bom, pessoal, é isso. Se você já leu, me diz o que você achou. Eu sei que tem bastante gente que leu, então a gente pode até discutir temas mais da história mesmo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser saber alguma coisa que eu não tenha mencionado também, é só deixar nos comentários. E até amanhã. Tchau, tchau.